Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Você tem a natureza renovada, restaurada, né? Nós também, né? Todos nós precisamos de restauração, renovação. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegrias, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. É uma promessa de Deus, né, irmãos? Nós muitas vezes lutamos, choramos e sofremos, mas depois vem a colheita, né? O lavrador, o agricultor é muito sofrido a vida, né? De segunda a segunda, de janeiro a janeiro, 4 horas da manhã, 3 horas da tarde, tem que cuidar, né, da lavoura e porque quer ver produzir. Depois da produção, né, comida em cima na mesa, aí fica tudo grato, até esquece do sofrimento. Vamos cantar só a primeira e a segunda estrofes do hino 352. Com tua mão segura
Vamos confessar a nossa fé com a pergunta 104 do Catecismo. O que Deus quer no quinto mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos que foram constituídos sobre mim e me sujeite com devida obediência. É o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar os seus pais para que se prolongue os seus dias na terra. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a mensagem dessa manhã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, sempre viva e eficaz nas nossas vidas. Assim como os mandamentos do Senhor no Antigo Testamento, também temos o Evangelho e a doutrina cristã no Novo Testamento que completa todo o ensinamento de Deus para a nossa vida. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender, compreender a mensagem, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha, no livro de Atos, hoje a mensagem no livro de Atos, capítulo 17, de 1 a 8. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, o Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês também se juntaram ao grupo. Alguns homens maus dentre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Eles fizeram uma confusão na cidade e atacaram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jason e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm provocado desordens em todos os lugares da nossa cidade. E Jason os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanta multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jason e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Até aqui. Vamos cantar mais uma vez mais um cântico. É um cântico de entrega, né, ao Senhor. Todo mundo se lembra? Opa. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Você quer me dar o poder? Quem que está com o poder? Bom, o tema da nossa mensagem dessa manhã é a missão urbana. Entrou uma coisa aqui. A singularidade e pluralidade. Tem coisas singulares na nossa vida mesmo. Tem coisas que é singular, que é única, e tem coisas que é plural. Bom, nós estamos no 4º domingo da missão nas nossas igrejas, né? Então, eu coloquei minha frase, tá sem um acento, mas vocês conseguem ler, né? Vamos encerrar esse assunto de missão com uma coisa que faz parte da nossa vida, que é a vida urbana. Todos nós somos urbanos, né? Todos nós, quer ver? Quem anda pelo centro da cidade, você já percebeu, né? Que os pombos estão cada dia mais amigos da gente, né? Eles não voam, nem correm mais, não voam, né? Mas da gente fica lá andando, atravessa a rua. Os cachorros faz tempo, né? Os macaquinhos vão pelo fio. E os pombos estão ali comendo pipoca, o resto de... né? E eles se obrigaram a se urbanizar, né? Até houve quem já apelidaram os pombos de pombos urbanos. Eles se urbanizaram. E outros animais também, né? E até o ser humano. Também o ser humano precisou se urbanizar, se adaptar à vida urbana. Houve um tempo em que a vida no campo era mais intensa e a população no setor rural era maior do que na cidade, né? Toda aquela correria, todo o trabalho, principalmente no mundo do trabalho, né? Era tudo no campo, né? Mas depois da industrialização, com o aparecimento das indústrias, das fábricas, tudo na cidade, muitas pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca de emprego, de salário, de uma vida, né? Morar na cidade virou aquele sonho, né? Já deixou de ser faz tempo, né? Mas o que aconteceu? Então, muita gente morando no lugar só, sem planejamento, qual foi o resultado? Problemas, mais problemas. Falta moradia, falta escola, falta hospital, transporte público e muitos problemas para as pessoas e também para os prefeitos, né? Para as prefeituras. Como é que vamos fazer para né, receber essas pessoas, estabelecer essas pessoas todas nas cidades? Olha, todas as viagens do apóstolo Paulo, ele era sempre passando pelas cidades pequenas, né? Olha, tá todo mundo ali, né? Ele saía daqui, Antioquia, né? Mais importante. Aqui está Jerusalém, né? Cidade Santa, muita perseguição, eles foram parar aqui. Daqui virou um centro missionário. Estão indo para todo lugar lá, né? Então as cidades naquela época eram muito pequenas em relação às cidades de hoje, né? Vamos dividir esse texto, essa mensagem assim, né? O que é singular na missão? O que é único na missão? E o que é diverso? O que é plural, múltiplo dentro da tarefa missionária da igreja? Bom, o que é único na missão? Único na missão, irmãos, é o evangelho, é a pregação do evangelho, da palavra, que é única. Existe o conteúdo do evangelho, é o testemunho da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Isso que os discípulos, os apóstolos, têm que pregar, têm que dar testemunho, né? Todo o trabalho missionário tem uma estratégia, né? Quem vai fazer missão
com surfistas. Então, é aquela igreja bola de neve, né? Então, o púlpito deles é uma prancha de surf. Então, toda uma estratégia para conquistar os surfistas. Aí veio skatista e o pessoal dos esportes radicais. Daqui a pouco virou já quase uma igreja comum como as outras, né? Mas o apóstolo Paulo tinha sua estratégia. Qual que era? Quando ele chegava numa cidade, ele já entrava numa sinagoga de judeus, porque ele era judeu. Os primeiros, os discípulos todos eram judeus, Jesus, todo mundo era judeu. Então, na hora que eles iam viajando, evangelizando, uma estratégia deles, vamos chegar lá, porque na sinagoga, lá está as pessoas lendo a Bíblia, todos eles já conhecem a história, Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, já está tudo lá. É só participar, compartilhar com eles do Evangelho. E então, o apóstolo Paulo começa a visitar as cidades, conforme o seu costume. Está aqui no versículo 2. Era um costume dele fazer isso. E até Jesus também. Até Jesus tinha essa mesma estratégia, né? O que diz lá em Lucas capítulo 4? Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Sempre após a leitura da Bíblia, é igual nas nossas igrejas, né? Sempre havia uma explicação. Alguém era chamado, convidado para explicar, fala alguma coisa, né? Igual o estudo bíblico nosso, né? E o apóstolo Paulo aproveitava isso para ensinar. E Jesus também. Jesus entrou numa sinagoga, né? E leu lá o livro. E o que ele falou depois que ele leu o livro de Isaías? Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Porque o profeta falava dele. E o apóstolo Paulo também faz isso. Quando ele estava lá explicando a escritura para aquele povo, ele falou, esse Jesus que eu estou ensinando, anunciando a vocês, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Então, seja na pregação, seja num estudo de discipulado, aconselhamento, estudo bíblico, na capelania, no ensino religioso, tudo se desdobra a partir do Evangelho de Jesus. Por isso que a parte singular da missão é o Evangelho. Não se nivela, não existe um Evangelho que faça outro Evangelho, que faça dupla, o par com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não tem par, ele é ímpar, é só um. Né? Um sapato a gente tem que comprar um par, né? Muitas coisas que a gente tem que adquirir é o par, mas o Evangelho é um só. É um só. A essência da fé cristã, a essência da mensagem bíblica é uma só. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e a pluralidade da missão? Se a singularidade é o Evangelho, não se nivela, não se acrescenta nada e também não se tira nada. E a pluralidade da missão? A pluralidade da missão, acho que tem a ver conosco, com as pessoas, né? Olha, a igreja já nasceu num ambiente plural. As pessoas viviam basicamente com 3 culturas. Olha só, que está lá em João capítulo 19. Aquilo ali é uma plaquinha. O Pilatos mandou colocar uma placa em cima da cruz, né? Escrito lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas o que diz o texto bíblico? Pilatos mandou escrever um letreiro, colocou na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. 3 culturas, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém. Cidade importante, muito populosa. Todo tipo de gente estava lá, com todas as suas culturas. É igual São Paulo, Nova York, Amsterdã. Eles estavam todos lá.
E o texto bíblico diz que o líder da sinagoga, os líderes, não gostaram nada do que o apóstolo Paulo falou, explicou, né, sobre Jesus, sobre a ressurreição. E ajuntaram o povo da malandragem e criaram uma confusão muito grande naquela cidade. E acusaram também os missionários de estarem transgredindo as leis do Império Romano, chamando Jesus de rei. Eles também não gostavam que chamavam Jesus de Senhor. Não tinha problema ser crente, tá? Naquela época. O problema era ser só crer em Jesus e não crer nos ídolos. Aí eles não gostavam, né? E Jesus também foi vítima dessas acusações. Quando Jesus estava sendo interrogado, né, julgado pelo Pilatos, o Pilatos viu que Jesus não tinha culpa, mas aqueles líderes queriam matá-lo. Então eles falaram aquilo ali para o Pilatos, que ficou assim, né? Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Foi isso aqui que fez o Pilatos permitir que Jesus fosse crucificado. Ele foi justo o suficiente para ver que Jesus não era culpado, mas foi intimidado. Se chegasse lá em Roma uma acusação de que ele estava favorecendo algum homem, um sujeito subversivo, ele seria castigado. Mas os missionários saíram daquela cidade, né? Foram para outra cidade, e aquela agitação, aquela perturbação toda que aconteceu por causa dos missionários, aquela agitação acabou. Mas a agitação da cidade mesmo continuou. Toda a cidade é agitada. Toda a cidade tem o seu alvoroço, né? Seja uma cidade portuária, turística, industrial ou universitária, né? Todas têm os seus barulhos, as suas agitações e as suas movimentações. Não é assim? Para cada cidade que a gente vai, a gente sabe, aquela cidade daquele jeito, aquela do outro jeito. E a nossa cidade de São Paulo? Como é a nossa cidade de São Paulo? Olha, a cidade de São Paulo é também chamada de a cidade que não para, né? Ou a cidade que não dorme. Ou também chamada de selva de pedras, ou um mar de concretos. É isso mesmo, né? Só aquela foto já diz tudo, né? Mas outra característica também da cidade de São Paulo, que é o sexto pior trânsito do mundo. Eu sei que o trânsito de São Paulo está impossível, né? Mas não sabia que era o sexto pior do mundo. Então, pelo menos, tem mais 5 piores do que o nosso. Mas o nosso aqui é carro, né? Ônibus, caminhão, moto. Tem algumas cidades que, além dos carros, caminhão, ainda tem camelo, elefante, né? Vaca, tem umas coisas assim, né? Mas o São Paulo é assim. E, juntando-se a isso, tem outros problemas, né? Problemas pessoais, tem problemas financeiros, problemas familiares, profissionais, outros estresses, que mais? Outros transtornos e desordens que são responsáveis por doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais também. Nós não temos só doenças físicas, emocionais e espirituais. E os cristãos estão no meio desse alvoroço. Nós estamos no meio dessa cidade. Mas nós estamos no meio dessa cidade para ficar doente junto com a cidade? Ou para compartilhar a cura? Para que mais pessoas sejam livres, libertas desse alvoroço todo, que não é só alvoroço de perseguição ou só alvoroço do trânsito. A igreja não deve ser inimiga da cidade. A igreja deve imitar Jesus, quando se fez humano e veio habitar entre nós. A igreja deve ser agente de humanização. No meio de tanta selvageria que a gente vê, né? A igreja deve oferecer água, pão
luz, vida eterna, né? Água, pão, luz da vida, né? Água da vida, luz da vida, pão da vida, vida eterna para a cidade, para os cidadãos da cidade, para as pessoas, né? Não para o concreto, para as pessoas. As nossas estratégias missionárias, elas devem carregar o mesmo sentimento de Jesus, quando Jesus passava pelas cidades. Como que Jesus reagia quando passava pelas cidades? Vamos ler aqui? Será que a gente consegue? Vamos ler junto e terminar. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus também viu que as pessoas na cidade estavam exaustas, estavam cansadas. É nos rostos, né, das pessoas, assim que a gente vê. E devemos ter compaixão das nossas cidades. Nós aqui em São Paulo, né, devemos exercer compaixão para com os paulistanos. Em resposta a isso, vamos cantar o hino 258. Tem uma estrofe e o coro, estrofe e o coro. Cadê? No labor sem cessar a seguir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai bondoso, nós te agradecemos pelo testemunho da Escritura Sagrada, que nos revela a missão que o Senhor Jesus começou. Ele começou, depois passou para os seus apóstolos, para os seus discípulos que se tornaram apóstolos,
e depois para toda a igreja empenhada no anúncio do Evangelho. Também deram continuidade a esse testemunho os reformadores e também, posteriormente, as denominações ao redor do mundo também propagaram as boas novas de salvação, até chegarmos em nossos dias. Agora pedimos tua força e inspiração do alto para o cumprimento da grande comissão nas igrejas locais em cada cidade, para que saibamos cumprir o mandamento do Senhor. Somos todos peregrinos de passagem por este mundo, e mesmo em meio a todo alvoroço e agitação das nossas cidades, tantos males, tantas enfermidades, violência, corrupção, nós ficamos perseverantes nas tuas promessas e obedientes ao mandato missionário. Livra-nos dos males da cidade e usa-nos como mensageiros de paz, de vida e de salvação, até o dia em que habitaremos na cidade santa celestial que o Senhor Jesus foi preparar no porvir. Nós oramos em nome do teu Filho, nosso Senhor, Senhor da Igreja e Senhor da missão. Amém. Vamos orar a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Então, tenham todos ainda um bom domingo e uma boa semana e até o próximo domingo.